Então, gente, semana passada nós demos início à segunda parte, né, da disciplina de Sistemática 3, que é a parte de hamartiologia, né, a doutrina do pecado, ou o estudo sobre o pecado. E a primeira coisa que nós tratamos aqui, semana passada, foi da natureza do pecado, né? Falamos um pouco sobre a dificuldade que há, né, para discutir sobre o assunto, para falar sobre o assunto. Falamos a questão de como a Bíblia conceitua a ideia de pecado e como há vários termos, né, na Bíblia para se referir a esse tema, né, o assunto do pecado. E vimos que a compreensão que a gente tem de pecado vai influenciar a forma como nós vemos outras doutrinas basilares da fé, né? A redenção, a forma como nós enxergamos a ação divina na nossa vida como indivíduos, né? Então é necessário que a gente tenha essa visão correta, né, do pecado, para que a gente tenha a noção da profundidade daquilo que Cristo fez por nós, né? Então por isso que nós estudamos a questão do pecado. Então falamos sobre o que é o pecado, a natureza do pecado, alguns conceitos sobre o pecado. E hoje nós vamos falar sobre a origem do pecado, né? Onde está a sua fonte, a sua causa. E antes de adentrar exatamente sobre o que a Bíblia diz sobre a origem do pecado, a gente vai analisar algumas concepções, né, alguns pensamentos acerca da origem do pecado, né? Então, nós vamos ver que há várias concepções, né, ao longo da história se levantaram estudiosos, né, pessoas que defenderam uma origem do pecado diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então nós vamos partir primeiro vendo esses pensamentos, né, essas ideias que surgiram sobre a origem, sobre a fonte do pecado, e depois nós vamos entender o que é que a Bíblia ensina sobre isso, tá bom? Então, a primeira concepção que nós vemos aqui é da questão da nossa natureza animal. É a primeira concepção sobre o pecado, né? Então, o que é que essa ideia defende? Defende que o pecado é simplesmente a persistência dos instintos e dos padrões normais de comportamento de nossos antepassados animais, no período em que os homens adquiriram consciência moral. Então, para esse grupo de estudiosos, né, a ideia de pecado ela se torna, né, ela se torna uma realidade a partir do momento que nós temos a consciência, né, do nosso presente, da nossa moral, e entendemos que. Deixa eu ativar aqui. Então, nós entendemos que é necessário abrir mão, né, ou deixar alguns instintos que vêm de nossa vida anterior, né? Então, esses estudiosos aqui, né, logicamente, eles vão ter que eles abraçam a questão do evolucionismo, né? E diz que o pecado nada mais é do que resquícios, né, da nossa natureza animal que ainda está em processo de evolução, né? Então, o pecado são faltas, né? São erros que cometemos, que são ainda coisas da nossa vida anterior. E a partir do momento que nós vamos progredindo, evoluindo, nós vamos tendo a consciência moral, e aí nós vamos definindo e, logicamente, abandonando os nossos instintos e padrões passados para adotar uma postura mais correta, né? Então, o pecado tem muito a ver com isso, nessa linha de pensamento. É preciso, então, nos livrarmos desses velhos instintos ou de aprender a controlá-los de maneira devida, né? Então, os nossos antepassados, né, o seu modo de viver, para eles algumas coisas eram corretas, né? Para eles algumas coisas eles poderiam fazer que não tinha nenhum problema, mas a partir do momento em que o ser humano ele vai se tornando um ser mais estudado, um ser
aprimorado, ele vai deixando esses instintos, né, animais primitivos, né, e aí ele vai evoluindo e se livrando dessas velhas atitudes, né? E aí ele compartilha da crença otimista, né, esse pensamento aqui, compartilha da crença otimista de que o processo evolutivo está levando a raça humana na direção correta, né? Então, isso aqui, um dos principais defensores, né, o Frederic Tennant, inclusive na versão estendida do Millard Erickson, ele vai abordar isso de uma forma bem mais profunda, né? E foi um pensamento que surgiu muito na época da modernidade, da revolução científica, das teologias liberais, neoliberais, e começou a buscar casar a ideia da evolução, né, com as ideias bíblicas, né? Então, esses teólogos, esses pensadores, eles caminharam por esse sentido, né? Dizendo que essa ideia de pecado é algo que, à medida que o ser humano ele vai evoluindo, né, algumas coisas ele vai deixando para trás, né? Então, a poligamia, por exemplo, a consciência moral hoje do homem já rejeita isso de uma forma mais clara. Então, algumas coisas ele vai deixando à medida que ele vai evoluindo. A raça humana ela vai se tornando uma raça mais racional, né, mais consciente, e aí vão deixando progressivamente essas ideias. Agora, quando a gente para pensar na prática, né, a gente vê que a humanidade, né, digamos, por essa corrente de pensamento, existe há milhões de anos, né, e essa perfeição até hoje não foi alcançada, né? Muito É o pelo que eu ia contrário, falar a gente agora, vê professor. pessoas... Exatamente, né? Quer A dizer, gente assim, vê foi triste. Se eles tivessem visto a humanidade hoje, ia dizer assim, gente, voltaram aos instintos animais. exatamente, né? Então, coisas que, por exemplo, coisas que são abismais, né? O canibalismo, por exemplo, né? Você vê que ainda hoje tem loucos que aparecem por aí cometendo esse tipo de prática, capaz de assassinar uma pessoa e realmente ingerir a carne daquela pessoa, né? O corpo daquela pessoa. Então, não parece que na prática isso está realmente se cumprindo. Pode ser que hoje as pessoas tenham acesso maior ao estudo, à ciência e tal, mas a gente não vê que isso está tornando o homem moralmente melhor, né? Existe o quê? Algumas práticas realmente elas mudam, né? Alguns erros, alguns pecados, eles vão mudando porque a sociedade ela vai tendo novos hábitos, mas não significa que moralmente a coisa está melhorando, não, né? Então, esse é um tipo de visão aí que surgiu no entre o século XVIII e século XIX. Um segundo Uma segunda tentativa de explicar, né, a origem do pecado, a fonte do pecado, foi por esse rapaz aí, né? O Reinhold Niebuhr, não sei nem como é que pronuncia direito, né? Também no século XIX, você vê que vários desses pensamentos, né, eles vão ganhar força nesse período, né, de revolução científica, do surgimento da teologia liberal, de buscar racionalizar o escrito bíblico, de tentar mostrar que, na verdade, a Bíblia ela é cheia de mitos, que, na verdade, é um livro que é fruto da sua época, e aí eles vão tentar buscar novas interpretações das doutrinas bíblicas. A grande maioria das heresias, nesse sentido, elas surgem nesse período, né? Então, outra concepção foi proposta também no século XIX, que é a ideia da ansiedade causada pela finitude humana. Então, o pecado ele está relacionado, né, com essa ansiedade, com essa angústia que o ser humano vive por causa de sua finitude, por causa de suas limitações, né?
E nesse anseio dele se livrar da sua finitude, de sua limitação, o homem ele acaba por pecar, por falhar, né? Então é a tentativa de vencer por esforço próprio, a tensão entre as nossas limitações e nossas aspirações. Você vê que ele já caminha por um sentido da psicologia, né? Buscando tratar o pecado como uma questão basicamente mental, né? Como uma questão basicamente psíquica, e não no sentido espiritual, de condição, né? De estado. E aí, como resolver esse problema a partir dessa linha de pensamento, né? O pecado, portanto, ele se resolve aceitando nossas limitações e colocando nossa confiança em Deus, né? Agora, não se iluda com o fato que ele está dizendo aqui, que nós devemos aceitar nossas limitações e colocar nossa confiança em Deus, porque o conceito de Deus para ele é muito diferente do nosso conceito bíblico, né? E essa ideia que ele tem do pecado na humanidade é que faz essa diferença, né? Porque ele não vê Deus como aquele redentor que enviou o seu filho para realmente morrer e realmente ressuscitar, né? Mas ele enxerga Deus apenas como algo, né, mental, digamos, né? Algo subjetivo, tá bom? Não é algo que nós temos como real, apesar de invisível, mas que nós cremos que é um ser pessoal, né? Real. Então, essa é a ideia, segundo esse pensamento, né? Que o pecado ele é fruto dessa nossa limitação, da finitude humana. Você vê que nenhum deles acaba tratando o pecado como algo que aconteceu, é um erro, uma atitude na histórica, né? Pela Bíblia nós entendemos que o pecado ele passa a entrar na história humana a partir da queda de Adão e Eva, né? Isso ali foi um acontecimento real, histórico, no tempo, né? Eles aqui não partem dessa história de Abraão como algo real, e sim como algo mitológico, né? Que traz apenas uma ilustração, né? Então você já vai vendo por esse lado aí. Um outro também pensamento liberal, neoliberal, sobre a origem do pecado foi defendido por Paul Tillich, né? Que foi um dos principais ortodoxos, né? Nesse período. E ele tratou o pecado como uma questão de alienação existencial, né? Do fundamento de todo ser, de outros seres e de si mesmo. Então, para Paul Tillich, o pecado, né? Ele se trata de um sentimento de alienação, né? Eu sou alienado a Deus, eu sou alienado a mim mesmo, né? Eu sou alienado a essa existência. Então, o pecado também tem a ver com a questão mais emocional para ele, né? Essa alienação existencial é uma decorrência natural do fato de ser criatura, né? Então, ele coloca que, como todos nós temos essa ideia que nós somos criaturas e pertencemos a Deus, né? Então, o pecado ele surge a partir dessa nossa frustração, né? De dependência de Deus. Como resolver esse problema, né, para ele? Tornando-se cada vez mais consciente do fato de que se é parte do ser ou que se participa do fundamento do ser, né? Então, algumas coisas são pensamentos bastante profundos, mas cheios como é que eu posso dizer? É um caminho escorregadio, né? Esses pensamentos, esses pensadores, né? Que traz a ideia de uma dependência, mas não a dependência no sentido bíblico, que nós já conhecemos Deus como a única fonte, né, de santificação para a nossa alma. Mas ele também trata essa questão, né, de uma forma muito abstrata, muito psíquica. E uma outra concepção de pecado, jamais, digamos, conhecida, e
saindo um pouco assim da filosofia, digamos, né? É a questão da luta econômica, que Millard ele também vai tratar como a teologia da libertação, né? E incluir também aqui a teologia negra e a teologia feminista, né? Então, essas correntes de pensamento também modernas, elas tendem a ver a questão do pecado, né? Não a partir da conceituação bíblica de Gênesis 1 a 3, né? Mas eles veem também a questão do pecado como algo, digamos, social, né? Então, há essa ideia de luta econômica, né, da teologia da libertação. Eles rejeitam a ideia de individualização do pecado, né? Eles não veem o pecado como um problema do indivíduo, né? Não vê a questão do pecado como algo, né, que é fruto de uma atitude de Adão, né? Não vê a questão do pecado que é fruto de atitudes que nós tomamos, né? O pecado é a opressão social, política e econômica imposta ao pobre, ao necessitado. Então, eles não, a ideia de pecado deles não está baseada em Gênesis de 1 a 3, do homem criado perfeito que cai, né, ali e é expulso do jardim. A ideia de pecado deles está mais semelhante ao que está registrado em Êxodo do 1 ao 3. O que ocorre ali? O povo de Israel se multiplicando, né, os descendentes de Jacó, sendo escravizados no Egito, e depois precisando de Deus, né, para libertá-los, né? Eles estavam sendo escravizados, oprimidos, eram marginalizados, eram pessoas que não tinham seus recursos reconhecidos, né, viviam como escravos. Então, Deus aparece como um libertador desse povo escravo, desse povo pobre, né? Então, para eles, a questão do pecado não é uma questão individual, né? O pecado é uma questão social a partir do momento, né, em que há essa exploração, né, há essa desigualdade. Então, o pecado é algo social, tá bom? Relacional. E, de acordo com esse sim, gente. Essa é uma teologia, né, que até o Millard Erickson ele fala um pouco sobre isso, né, que quer queira, quer não, está muito associada ao marxismo, né? Ganha força justamente na América, em países subdesenvolvidos, né? Na América Latina ganhou muita força com aquele teólogo. Eita, agora me fugiu o nome, eu ia falar agora. Não vou lembrar, né? Depois eu trago aqui para vocês. Ele ganhou bastante força aqui na América Latina, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Essa ideia, né, de que não devemos estar satisfeitos com essa questão da desigualdade e que a vida humana está muito relacionada a essa luta de classes, né? De poderes e tal. Então, como resolver esse problema? Eliminando a opressão e as desigualdades de posses e poder, né? Então, eles veem que, à medida que a sociedade chegar a um ponto de equilíbrio, né, de luta contra a desigualdade, então o pecado ele estará sendo vencido, né? Ou seja, essa é uma visão não bíblica, né, tradicional. É uma visão, né, muito, como é que eu posso dizer, muito naturalista da Bíblia, né? E elimina a questão espiritual e torna a questão do pecado apenas uma questão social, né? E em vez de evangelizar indivíduos, nosso intento principal deve ser a ação econômica e política de modificar a estrutura da sociedade, né? Então, esse tipo de discurso ele tem sido defendido em muitas igrejas hoje, né?
A teologia da libertação, a teologia negra, a teologia feminista, e colocam muito Deus como o Deus dos pobres, né? O Deus que rejeita os poderosos, né? O Deus que é o Deus dos negros e tal. É claro que Deus, a própria Bíblia mostra vários textos em que Deus realmente está preocupado com a justiça, né? Mas Deus não é um Deus tribal, Deus não é um Deus de lados, né? De cor, de classe econômica. Deus, ele zela pela santidade do seu povo, né? Não tem muito a ver com essa questão social. A nossa luta nesse mundo não é uma luta social, econômica, né? A nossa luta é contra a carne, é contra o inimigo, né? Os salvos, as pessoas salvas não são apenas pessoas pobres, né? A gente sabe que há pessoas pobres, né? Que não têm nenhum compromisso com Deus, né? Então, e como a gente também sabe que existem pessoas ricas, pessoas de posse, que têm sim uma vida com Deus, então é mais uma questão espiritual, né? É claro que a igreja ela deve sim ter esse olhar, esse cuidado, mas não colocando Deus, né, sempre a favor nesse sentido aí, tá bom? Eu lembrei o nome do teólogo, que é o Leonard Boff, né? Ele fala bastante sobre esse que foi o principal, né? O principal nome da teologia da libertação no Brasil, né? E na América do Sul, tá bom? Então, se vocês veem alguma coisa aí sobre esse homem, fiquem alertas. Ok? Alguma dúvida? Eu aconselho vocês, se vocês quiserem se aprofundar também, a ler na Teologia Sistemática do Millard de Erickson, né? Vocês estão lendo na apostila, mas na versão estendida, ele trata de uma forma bem mais profunda, né? Essas linhas de pensamento, e faz a gente abrir mais a mente a essas outras formas de interpretação, que são incorretas, né? Que a gente sabe. Alguma dúvida? Até aqui tudo certo? Então vamos lá. Amém. Então, o que é que a Bíblia fala sobre a origem do pecado? A gente já viu essas escolas de pensamento, esses pensadores, esses filósofos, né? Então, o que é que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado? Em primeiro lugar, é importante observar que o pecado ele não é causado por Deus, tá bom? O pecado ele não tem origem em Deus, né? Que isso fique bastante claro para a gente não falar heresia, tá bom? Então, alguns pensamentos, algumas interpretações acabaram, né, fazendo essa crítica a Deus, à teologia, né, por entender Deus como o autor do mal, né, o autor do pecado. Mas o que é que diz lá em Tiago 1,13? Quem pode fazer a leitura? Ou melhor, pode ler do Tiago, Tiago 1, do 13 ao 15. Se puder fazer essa leitura para nós. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. É até o 17? Até o 15. Então, acabou. Isso. Então, Tiago, ele deixa claro essa questão, né, de que Deus ele não é tentado pelo mal, ele não tenta ninguém. Então, logicamente, Deus ele não
influenciado pelo mal, né? Ele não é influenciado pelo erro, pelo desejo do erro, pelo desejo do pecado, né? Deus é um ser perfeito. Então, em primeiro lugar, é importante observar que o pecado não é causado por Deus. Também não há apoio para a ideia de que o pecado é uma consequência inevitável da própria estrutura da realidade, né? Não há um apoio bíblico para, por exemplo, essas concepções que a gente vê, que a gente viu. O pecado não é algo, não é uma consequência inevitável das estruturas da sociedade, né? Do ser humano em si, não, não é por aí, né? O pecado, ele tem origem no homem, suas atitudes, né? Portanto, a responsabilidade do pecado é colocada de modo direto sobre os ombros do ser humano, né? Então, o próprio texto que foi lido diz, né, que o pecado ele surge da cobiça humana. O erro, o mal, ele surge da cobiça, dos desejos humanos, né? O pecado original, ele é fruto de um desejo do ser humano, né? De querer ser como Deus, né? De querer ter o conhecimento que Deus tinha, né? Então, o pecado, ele não é uma coisa social, não é natural, não é uma questão que está no próprio Deus, mas é uma questão de nossas atitudes, né? Egoístas, e nós vamos falar sobre isso. Então, a base ou a causa do pecado está nos desejos humanos, tá bom? Tais desejos, a princípio, eles são legítimos, né? Nós precisamos entender isso, que a base, a causa do pecado está nos nossos desejos. Desejos que foram dados pelo próprio Deus, são desejos legítimos, mas que foram distorcidos pela ganância humana, né? Pela carnalidade, pelo mundanismo, né? Que habita em nós. Então, há situações em que a satisfação desses desejos não é só permitida, como até obrigatória, né? Deus nos deu desejos naturais, né? Deus disse a Adão e Eva, olha, se alimentam daquilo que a terra produzir, reproduzam, ou seja, tenham relações, né? A partir dos desejos sexuais, eles teriam que ter as suas relações para se reproduzirem. Ou seja, Deus colocou esses desejos em nós, a necessidade de se alimentar, né? O desejo, a atração física pelo o sexo oposto, né? Então, são desejos naturais, são desejos legítimos a princípio, né? E a satisfação deles chega a ser indispensável para a sobrevivência do indivíduo ou da raça humana, né? Esses desejos, a princípio, são legítimos, não são errados, e são necessários à sobrevivência humana, né? Todo homem ele tem uma série de desejos naturais que, embora bons em si por si, são áreas potenciais para a tentação e o pecado. Então, a causa do pecado está nos desejos humanos, né? Desejos que, a princípio, são bons, foram dados por Deus, mas por causa da ganância, por causa da carnalidade, né? Esses desejos acabam se tornando em atitudes, né? Ou em ações pecaminosas. E aí nós vamos ver três tipos de desejo aqui, né? Primeiro, o desejo de desfrutar coisas, né? Deus plantou certas necessidades em cada um de nós. Quando satisfeitas em excesso e fora dos limites naturais, passa a ser a base do pecado, né? Então,
o desejo de desfrutar as coisas nos leva ao pecado. Quando a gente busca saciar nossas necessidades, né, de uma forma descontrolada, né? Então, por exemplo, alimentar-se de maneira adequada é um princípio bíblico para nós mantermos nossa sobrevivência. Mas alimentar-se de uma forma inapropriada, excessiva, se torna um pecado de gula, né? A relação sexual é algo criado por Deus, é algo benéfico para o bem do casal, para a reprodução, né? Mas essa mesma a relação pode se tornar pecado se ela se tornar uma relação ilícita fora de um casamento, né? Se for uma relação homossexual, né? Então, Deus nos dotou com desejos bons, né? Necessidades importantes para a nossa sobrevivência, mas essas necessidades, se elas forem saciadas de maneira incorreta, aí elas vão se tornar em pecado. Qualquer satisfação indevida de um desejo natural é uma causa de concupiscência da carne, né? João vai falar sobre isso, né? Concupiscência da carne, os desejos da carne e os desejos, né, dos olhos, né? Então, é necessário entender que a base e a causa do pecado está nisso, uma questão individual, né? Não é algo externo, né? Não é algo social, não é algo psíquico, mental apenas, né? É algo que tem a ver com a minha espiritualidade, né? Com as minhas ações e atitudes. Tem também a questão do desejo de obter coisas, né? Na organização de Deus, há lugar para obtenção e aquisição de posses, né? Quando, porém, o desejo de adquirir bens torna-se tão intenso que é satisfeito a qualquer custo, através do roubo, da exploração, desonestidade, injustiça, degenera-se em concupiscência dos olhos, né? Então, a Bíblia ela costuma mostrar isso, né? Essa distinção entre o desejo de fazer coisas e o desejo de obter coisas, ou seja, são desejos, coisas que Deus tem para nós, mas que se forem tomadas de uma forma indevida, se tornarão em pecado. E sim, só lembrando, né, aqui no ponto 2, o texto de Josué, capítulo 7, se eu não me engano, 6 ou 7, fala de Acã, né? Que Acã ele toma das coisas proibidas, né? E aí você vê que ali na vida de Acã, tem até um livro do Augusto Nicodemos em que ele fala bastante sobre esse texto, né? Que tudo parte do desejo de ter algo que não era dele, que era consagrado ao Senhor, e aí vem toda a consequência, né, sobre ele, sobre a sua casa. Então, isso aqui simboliza muito o que esse ponto está dizendo. E o desejo de fazer coisas. O desejo de realização é tratado na Bíblia como algo bom e próprio. O fazer coisas é algo que Deus espera da humanidade. Quando, porém, esse desejo ultrapassa os limites devidos, sendo perseguido às custas dos outros, degenera-se na soberba da vida. Então, o texto de João aqui sendo bem detalhado, né? Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, tudo tem a ver com o desejo humano de obter as coisas, de realizar, de fazer as coisas. Então, é isso que a Bíblia ensina, né, sobre a questão da origem do pecado. Assim, a incapacidade de aceitar esses desejos conforme foram constituídos por Deus é pecado. Então, a causa, né, a origem do pecado está em nossa incapacidade de aceitar e de viver, né, nossos desejos, nossas necessidades dentro daquilo que Deus instituiu para nós, né? O pecado
é sempre a nossa busca de fazer, de satisfazer-se além daquilo que Deus nos dá ou além daquilo que Deus nos ensina. É sempre querer extrapolar, né, naquilo que era benéfico, naquilo que Deus nos deu como algo bom. É nossa busca de extrapolar a vontade e os princípios divinos. A incapacidade de submeter esse desejo ao controle divino é pecado. Na tentação de Jesus, por exemplo, Satanás apelou para desejos legítimos, né? Fome, descer em segurança, né? E posse dos reinos do mundo. Então, tudo aquilo que Satanás propõe ali a Jesus, ele cita textos bíblicos, né? Olha, Deus tem isso para você, Deus pode fazer isso, né? Então, ele cita coisas que, de certa forma, eram verdadeiras, né? Mas que estavam sendo apropriadas a partir de uma tentação a Deus, fazendo uma provação de Deus, né? Então, por isso que é um mandamento, não tentarás ao Senhor. Jesus não satisfez tais desejos legítimos porque a forma de satisfazê-los era errada, né? Então, é por isso que é importante a compreensão bíblica, o estudo bíblico, porque há muitas coisas que aparentemente são legais, são legítimas, mas dentro de um contexto errado pode se tornar pecado, né? Por isso a orientação, né? O conhecer a palavra de Deus é tão importante. Muitas vezes a tentação envolve, portanto, uma indução externa. Foi o que aconteceu. Nos casos de Jesus, Adão e Eva, além dos desejos legítimos, houve uma indução externa de origem satânica, né? Então, Satanás ele busca se aproveitar desses nossos desejos, dessas nossas necessidades, que são necessidades legítimas, corretas, mas ele tenta nos levar a viver essas necessidades, esses desejos de uma maneira incorreta. E aí vem a questão da tentação. Adão e Eva escolheram agir de acordo com o impulso, o desejo natural e a sugestão. Então, foi uma cooperação, né, entre os desejos errados de Eva e de Adão, né, e juntar isso uma indução externa, né, uma proposta, uma tentação. Em última análise, portanto, o pecado é uma escolha da pessoa que o comete, né? Então, é por isso que a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados, porque a Bíblia trata a questão do pecado como algo individual, né? Como algo que brota dos nossos desejos, né? Que brota muitas vezes da tentação, né? De viver esses desejos de uma maneira inapropriada. Então é isso que a Bíblia ensina sobre a origem, a causa do pecado, tá bom? Boa dúvida até aqui? Tudo certo? Então, vamos dar continuidade. Então, para nós que vivemos após a queda, há mais um fator complicador, a carne. E aqui, então, a gente vê se formar essa tríplice guerra que nós temos, né? Contra o mundo, contra o inimigo, contra a nossa carne. A carne exerce forte influência sobre o que fazemos, né? Vamos ler Romanos 7, 18 e Gálatas 5, 16 ao 24. Fala a obra da carne.
verdade, é um texto um pouco longo. Alguém lê Romanos 7:18 e eu vou fazer a leitura de Gálatas, capítulo 5. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Exato. Então, Paulo está falando desse conflito, né? O bem que eu desejo fazer, eu não consigo, né? E o mal que eu luto contra é justamente o que eu acabo fazendo, por causa da tentação, por causa da carnalidade, né? Então, nós vivemos nessa constante luta contra a nossa carne, contra os nossos desejos. O texto de Gálatas é conhecido porque fala do fruto do Espírito e das obras da carne, né? Então, vou ler só o versículo 19 a 21. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Moralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, as obras da carne, né, revelam, né, essa nossa luta, né? Então, o termo carne não se refere à natureza física do ser humano aqui no texto, né? É uma inclinação, uma tendência, uma predisposição para o pecado, para deixar de fazer a vontade de Deus. Então, na linguagem bíblica, quando nós falamos de carne, carnalidade, estamos nos referindo a essa inclinação, né? Quando a Bíblia fala sobre mortificar a carne, né? Estamos falando sobre buscar controlar essa nossa predisposição para o pecado, essa nossa tentação para o pecado. Portanto, somos hoje menos capazes de escolher o certo que os humanos originais, né? Então, pela perspectiva aqui de Millard de Erickson, ele vai mostrar que, comparado a Adão e Eva, nós temos uma luta ainda muito mais intensa, né? Nós temos uma luta que envolve também essa carnalidade, né? Que foi uma questão que Adão e Eva, no seu estado original, eles não lidavam, né? Eram perfeitos, mas que nós temos que assumir essa postura de lutar contra a carne, nos encher do Espírito, né? Deixar que o Espírito Santo haja em nossa vida, em nossa existência, que cada vez ele tenha mais posse e controle das nossas ações, né? À medida que a gente conhecer a palavra, à medida que a gente buscar por meio da oração, né? Essa ação do Espírito nos auxiliará, nos ajudará nessa luta contra a carnalidade e contra o pecado. Amém? Então, qual a cura para esse mal? A gente viu que aquelas várias concepções trazem também várias formas de se vencer o mal, né? Por exemplo, a teologia da libertação entende que a vitória contra o pecado vem a partir da luta contra a desigualdade, a partir do momento em que tiver um equilíbrio econômico, social, o pecado estará sendo vencido. Mas nesse conceito bíblico aqui, qual é a cura para o pecado? Vem por meio de uma mudança produzida sobrenaturalmente na natureza humana, ou seja, a regeneração e a conversão. Tá bom? Então, o pecado nós temos que tratar em uma dimensão espiritual também, né? Não é como na ideia de Frederick
entenda, né, que o pecado é só uma questão de instintos, né? Instintos naturais, instintos primitivos que precisam ser deixados de lado, né? Não é uma questão de instintos, de ações isoladas, não. O pecado é uma questão espiritual. E se é uma questão espiritual, só se vence de uma maneira espiritual. Não se vence o pecado a partir da evolução humana, em que ele vai se tornando mais consciente de sua realidade, um ser mais moral, mais educado, né? Não se vence o pecado apenas lutando contra a desigualdade. O pecado não é questão material apenas, né? É questão realmente espiritual, que só tem uma cura a partir de uma ação espiritual de Deus em nossas vidas, que é trazendo a regeneração e a conversão, né? A partir de novos hábitos que nós teremos, dependendo da ação de Deus, sempre dependendo da ação de Deus. Vem por meio da ajuda divina para fazer frente à força da tentação, né? O governo e o domínio do Espírito Santo. Então é isso que Paulo nos orienta, enchei-vos do Espírito, né? Para que o fruto do Espírito se manifeste, que é o amor, a alegria, paciência, a longanimidade, o domínio próprio, né? Só assim, né, nós venceremos esse mal, através dessa ação espiritual em nossas vidas. Bem? Então, o que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado é isso. Alguma dúvida? Não? Então, nós vamos dar um intervalo e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as consequências do pecado. O computador voltou novamente aqui. Apresentar um problema. Ver se eu consigo interromper a gravação. Gente, enquanto isso, nós vamos fazer a chamada aqui de vocês, saber quem está aí acompanhando. Então vamos lá, Gildo está aí. Presente. Gildo. Ana Cláudia está aqui. Ana Paula Rodrigues está aí. Ana Paula. Tá não. Alice. Estou aqui, professor. Você, no caso, ainda vai assistir a penúltima aula, né, Alice? Isso. Ou a última aula da semana passada, né? Uhum. O restante eu já tá ok, né? Tá. Ângelo. Estou aqui, professor. Presente. Vamos falando aí, porque como eu estou olhando aqui pelo celular. Então vamos falar um pouco sobre as consequências do pecado. Falamos sobre a natureza do pecado, a origem, e vamos tratar também sobre as consequências do pecado. E a gente vai dividir em consequências que afetam o nosso relacionamento com Deus, consequências ou efeitos sobre a vida do pecador como indivíduo, e efeitos ou consequências do pecado sobre
nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, uma ênfase que percorre ambos os testamentos é a de que o pecado é um problema muito sério, com consequências muito sérias, né? Primeiro pecado, a queda, a gente vê a expulsão, né, de Adão e Eva do jardim, né? Alguns pecados que são banidos até com morte, né? Como Ananias e Safira, como Acã, né? Então, nós devemos ver o pecado como algo muito sério diante de Deus, né? Um Deus que é santo, um Deus que é perfeito, né? Que não aceita, que não pactua com o erro, com o pecado. Então, o impacto do pecado tem várias dimensões, né? Há efeitos sobre o relacionamento do pecador com Deus, há efeitos sobre o relacionamento do pecador com outros homens, e há efeitos sobre o próprio pecador. Então, primeiro, as consequências que afetam o nosso relacionamento com Deus. A primeira consequência é o desfavor divino, né? Então, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para comunhão com Ele mesmo, né? Deus nos criou para ser o seu povo, né? O seu rebanho. E a Bíblia diz que Deus visitava e amava a sua criação, a humanidade, mas o pecado, ele traz esse desfavor divino. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, em dois casos no AT, Deus odeia Israel por seus pecados, né? Enquanto a Bíblia sempre mostra que Deus ama o seu povo, Deus cuida do seu povo, da mesma forma diz que os nossos pecados eles fazem separação entre Deus e nós, né? Então, Oséias 9:15, queria que esses textos, se vocês fossem abrindo, nós vamos citar vários textos nesse momento, e à medida que for aparecendo, vocês vão abrindo e fazendo a leitura. Oséias 9:15 e Jeremias 12:8. Oséias 9:15. Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra por causa de suas maldades. Não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. Exato. Então, é uma mensagem dura, né, que o profeta leva ao povo, porque em vários momentos Deus declarou o seu amor, o seu cuidado pelo seu povo, né? E aí, frente à rebeldia, né, à apostasia, Deus declara completa aversão ao seu povo, né, em sua ira. E Jeremias 12:8. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim, e por isso eu a odeio. É um texto bem forte, né? Que mostra Israel virando as costas para Deus e Deus mostrando o seu desfavor, né? O quanto Deus estava decepcionado com as ações do seu povo. Deus odeia a iniquidade e os iníquos odeiam a Deus, né? Então, eu queria que nós lêssemos Provérbios 6:16 e 17 e Zacarias 8:17. Provérbios 6:16. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Aí prossegue aqui, eu continuo. E É o 17 também, né? Isso. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então, mostra esse ódio de Deus pelo pecado. Deus abomina a soberba, né? Deus abomina a incredulidade. Zacarias 8:17.
Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Exato, né? Então, mostra a forma como Deus trata, né, a questão do pecado de maneira muito séria. Então, os que pecam e violam a lei são descritos como inimigos de Deus. E raras vezes a Bíblia fala de Deus como inimigo deles, né? Mas mostra também o fato de que Deus, ele não é que virou as costas, mas em vários momentos mostra Deus mostrando sua ira, né? Revela Deus mostrando sua ira. E o texto de Romanos 5:1 fala que em Cristo nós temos paz com Deus. Ou seja, sem Cristo há inimizade, né? Sem Cristo há separação entre Deus e o homem. Somente Cristo pode trazer essa paz, né? Somente Cristo pode restaurar, né, a comunhão de Deus com a sua criação. Ainda falando sobre o desfavor divino, no Novo Testamento dá-se um destaque especial à inimizade dos incrédulos e do mundo para com Deus e seu povo, né? Então, no Novo Testamento, essa questão de inimizade pesa muito sobre os incrédulos, né? Sobre aqueles que têm uma oposição a Deus, aqueles que resistem em acreditar na obra do Senhor. E Romanos 8:7, Colossenses 1:21, quem puder ler. Romanos 8:7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Exatamente. A carnalidade, né, torna o homem inimigo de Deus. Colossenses 1:21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Exato. Então, é claro que esse não era o desejo inicial de Deus, né? Deus queria a humanidade para si, para a comunhão, né? Para a amizade, para o relacionamento. Mas a incredulidade, a carnalidade, o mundanismo afasta o homem do seu Criador, né? E ele acaba se tornando inimigo de Deus. No Novo Testamento também é claro que Deus fica irado com o pecado, né? João 3:36. João 3:36. Vamos ler somente o texto de João. João 3:33, 36. Pode ler, pastor? Pode ler. Pode ler. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre aquele que não crê no Filho de Deus, né? Então, a incredulidade gera o desfavor, né? Gera o afastamento de Deus. E Deus olha o pecado, portanto, com desfavor. E o pecado causa em Deus ira, indignação e desprazer, né? Uma das consequências, né, que afetam o relacionamento do homem com Deus é justamente isso, né? Que o pecado ele gera o desfavor divino. Uma segunda consequência é a culpa, né? É uma segunda consequência que afeta nosso relacionamento com Deus. Não diz respeito a meros sentimentos de culpa, né? Culpa é o estado objetivo de ter violado o propósito de Deus para a humanidade. Por ter feito tal coisa, está sujeito à punição. Então, a culpa, no sentido bíblico, né, é a condição, né, o estado, né,
de alguém que viola o propósito de Deus para a humanidade, né? Então, em nossa carnalidade, a gente falou sobre isso, né? Nós estamos sempre vivendo, né, tendo atitudes, né, que violam esse propósito de Deus, gerando essa culpa sobre nós, né? Nós carregamos essa culpa do pecado. A ilustração sobre culpa, né? O pecador, como coloca aqui, né? Como jogador de futebol que comete uma falta, que violou a lei, e por isso ele merece uma punição, né? Então, é a mesma ideia. A justiça humana, nossa justiça humana, nós buscamos sempre resolver as coisas também dessa forma. Se alguém erra contra a gente, se alguém descumpre uma lei, nós queremos ver aquela pessoa pagar, ver aquela pessoa ser punida. Então, diante de Deus, que é o juiz dos juízes, né, o reto juiz, também não é diferente. Essa justiça que habita em nós é fruto da justiça dele, né? Então, quando nós violamos a sua lei, seus mandamentos, nós estamos trazendo culpa sobre nós mesmos. E é interessante que Tiago, na sua carta, vai dizer que o cumprimento, ou melhor, o descumprimento de um só pecado, ou melhor, de um só mandamento, nos torna culpado de todos os outros, né? Então, João diz, né? Aquele que não tem pecado, que disse não tem pecado é mentiroso, né? Porque se há, digamos, 10 mandamentos de maneira resumida, né? Se eu falho em apenas um, eu me tornei culpado de todos os outros, né? Então, o pecado ele traz essa questão da culpa sobre nós. Não há nenhum inocente, né? Paulo diz isso lá em Romanos 3, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém desculpável, não há ninguém inocente. A terceira consequência é a consequência da punição. A punição de Deus é reparadora, corrigir o pecador, repressiva, alerta contra os erros para os outros, ou retributiva, dá aos pecadores o que merece, né? Então, a Bíblia vai mostrar isso, né? O conceito de punição retributiva sofre hoje forte oposição, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, né? Deus tratando o pecador de uma maneira séria, né? Deus agindo com juízo contra o seu povo, contra os rebeldes, contra os pecadores, né? Quando nós olhamos por essa ótica, na nossa sociedade hoje, nós temos essa tendência de ver Deus como um Deus carrasco, né? Um Deus mau, um Deus que está sempre irado, né? Então, falando sobre isso hoje, tem uma certa oposição, né? Mas a Bíblia traz também essa questão como consequência do pecado, a punição, a justiça, o juízo de Deus. A retribuição é considerada primitiva, cruel, um sinal de hostilidade e de vingança, imprópria num Deus de amor que é pai para os seus filhos terrenos, né? Então, essas teologias hoje, né, humanistas, né, teologias cheias de pensamentos positivistas, né, a tendência é buscar tratar Deus sempre como um ser, aquele, como é que diz? A tendência é mostrar Deus como se fosse Papai Noel, digamos assim, né? Aquele velhinho barbudo que é pai, que quer o bem de todos, que quer a paz de todos, que não importa o que a gente faça, ele vai passar a mão na nossa cabeça, dizer, meu filho, eu te entendo, eu te apoio, eu te aceito, né? Então, essa ideia de punição, de seriedade, de justiça, tem muita oposição hoje, né?
E as pessoas, às vezes, tentam fazer essa distinção entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo, dizendo que o Deus do Antigo tem que ser rejeitado e o Deus do Novo, da Nova Aliança, né, do amor de Cristo, né, deve ser pregado. Agora, esse pessoal esquece que o texto da punição de Ananias e Safira, né, quando eles fazem ali, maculam o dízimo que eles haviam dito que fariam, né, eles esquecem que esse texto também está no Novo Testamento, né? Os juízos de Deus também do Apocalipse estão no Novo Testamento. Então, essa separação aí ela é equivocada. Então, essa também é uma consequência, né, que afeta o relacionamento com Deus, a punição. Existe no Antigo Testamento também a ideia de retribuição divina, né? Vamos dar uma olhada nos textos. Gênesis 9:6, Isaías e Jeremias. Vamos ler Gênesis, Isaías e Jeremias. Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Exato. Então, é um texto forte, né? Que fala que a justiça ela deve ser levada muito a sério, né? A forma como Deus trata o pecado não é de simplesmente esquecer, fazer vista grossa, mas ele exige uma punição também, né? Consequência. Isaías 1:24. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: Eu me vingarei de meus inimigos, darei a meus adversários o que eles merecem. Olha aí, né? E lê também o capítulo 61, versículo 2. Sim, vou achar. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Exato. Então, o Antigo Testamento está sempre falando sobre um tempo de restauração e um tempo de juízo, né? Que o povo veria as consequências dos seus erros, de seus atos também, né? Jeremias 46:10. Porque este é o dia do soberano Senhor dos Exércitos, dia de vingar-se de seus inimigos. A espada devorará até se fartar, sim, até se embriagar com o seu sangue. O soberano Senhor dos Exércitos receberá hoje um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Exato. Então, esses princípios, né? Eles são muito fortes e não há nenhuma razão, né? Para nós entendermos que Deus ele mudou, né? É claro que agora em Cristo Jesus, né, os sacrifícios, a punição, ela é paga a partir do momento que nós confessamos Cristo como seu Salvador. Mas aqueles que permanecerem na incredulidade, na rebeldia, eles verão sim, né, o dia da justiça do Senhor, o dia do juízo do Senhor, né? Então, essa é uma séria consequência. Professor, tenho só uma dúvida. Sim. No caso, a gente poderia separar que Deus pune aqueles que são incrédulos e a nós que somos crentes, eles disciplina com base no texto de Hebreus 12? Para a gente não seria uma Sim. punição, mas uma disciplina, digamos, mais misericordiosa. Porque, exato. Porque a disciplina de Deus para os seus servos é nesse tempo, né, em que Ele está mudando nosso caráter. Não é uma disciplina eterna, né? Não é um juízo eterno, como para aqueles que permanecem na incredulidade, no pecado, né? A Bíblia, o Novo Testamento, procura fazer essa separação. Por exemplo, o texto como eu citei, Romanos 5:1, né? Justificados pela fé, nós temos paz com Deus agora.
não significa que Deus não vai permitir um sofrimento, que Deus não vai permitir uma disciplina na nossa vida, né? Não significa que será um caminho de flores, né? Mas, digamos, no tribunal de Deus nós já temos paz, né? Ele já nos declara como santos, salvos, né? Por ele. Agora, aqueles permanecerem na incredulidade, né? Aí sim eles provarão do juízo eterno, né? Do juízo eterno. Agora, a questão da interpretação dos textos do Antigo Testamento é que muitos judeus, né, eles enxergavam esses textos, né, de justiça divina apenas num aspecto, digamos, político, por assim dizer. Eles esperavam que Deus iria abençoar a nação de Israel e todos os outros povos eles seriam destruídos, aniquilados, né? É isso que muitos judeus esperam até hoje, né? Esperam um Messias político que venha, que reine sobre Israel, que vai destruir os islâmicos, que vai destruir os palestinos, né? Então, eles veem essa questão de justiça de Deus apenas com uma questão política e social, né? E nós, cristãos, vemos a questão da justiça divina como algo relacionado ao espiritual. Aqueles que aceitaram a Cristo, né, já têm paz com Deus. Aqueles que não, provarão da justiça e da ira de Deus, né? Ok? Então, a ideia de retribuição também é vista no termo hebraico Nakan, né? Cerca de 80 vezes no Antigo Testamento. Então, na mente dos judeus, essa retribuição era uma questão político-social, né? Mas, lendo o Antigo a partir do Novo Testamento, a gente vê que é uma questão de espiritualidade, né? A questão da posição que nós encontramos diante do Senhor. Se é arrependidos ou se é incrédulos, né? Distantes de sua vontade. Então, frequentemente traduzido por vingar-se, ou tomar vingança, a ideia de retaliação, obter satisfação, né? É interessante que a justiça ela é um atributo comunicável, né? Deus nos dotou também com a capacidade de exercer justiça. É tanto que ainda há assim, estudos sobre a relação dos mandamentos que os hebreus viviam, né? E, por exemplo, o Código de Hammurabi, né? Que tem a lei do talião, que é olho por olho, dente por dente. Então, lá na Mesopotâmia, o povo já tinha também esses princípios de justiça. Você vê que isso é porque Deus dotou o ser humano com esse sentimento de justiça, né? Esse sentimento que nele é perfeito. A justiça humana ela é perfeita, não é como a justiça, ou melhor, a justiça divina ela é perfeita, não é como a justiça É um dos atributos comunicáveis, não é? A justiça. comunicável. Exato. Exatamente. Porém, em se tratando de Deus para os pecadores, retribuição é uma tradução melhor que vingança, né? Porque retribuição tem a ver com algo que eu recebo diante daquilo que eu faço, né? Então é mais uma questão de usar um termo que para a nossa linguagem seria mais adequado, mais fácil de compreensão, melhor dizendo, né? Mas o termo hebraico ele realmente traz a ideia de vingança. A ideia de retribuição é encontrada também em textos narrativos, né? Gênesis 6 mostra a questão do dilúvio, né? Fala muito sobre essa questão de que Deus viu a humanidade, que a iniquidade estava se multiplicando, né? Então Deus desce com juízo sobre o povo, né? A ideia da justiça retributiva também é encontrada no Novo Testamento, né? Para quem acha que essa questão do Antigo, no Novo Testamento traz essa ideia também. Vamos ler Romanos 12 e Hebreus 10:30.
Romanos Romanos. 12. Quer ler? Tanto faz. Pode ir. Eu leio o próximo. Pronto. Romanos 12, 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Exatamente. Então, essa ideia de justiça, de retribuição, né, é também vista no Novo Testamento, para que ninguém ache que Deus mudou, né? Ou Deus deixou de levar o pecado tão a sério como levava antes no Antigo Testamento, né? Hebreus 10, 30. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Exato. O livro de Hebreus vai mostrar que agora na nova aliança o rigor de Deus é diferente do que entende, que acha que o rigor de Deus diminuiu. Hebreus vai mostrar que o rigor de Deus ele agora é muito mais sério, uma vez que nós somos privilegiados, né? Uma vez que nós não estamos ouvindo Deus através de profetas, de mediadores, mas uma vez que agora Deus nos fala pelo seu próprio Filho, né? Então, nós que estamos na nova aliança, nós temos como é que diz, um peso de responsabilidade muito maior, né? Além da ideia de retribuição, a punição divina também é reparadora, disciplinar e repressível, né? O apedrejamento de Acã e sua família foi, em parte, retribuição, mas também um meio de dissuadir os outros a não fazer o mesmo, né? Josué 7 foi o texto que a gente mencionou, né? Traz essa ideia de uma punição, mas, ao mesmo tempo, buscando ensinar o povo, instruir o povo. Uma outra consequência que afeta o relacionamento com Deus é a morte, né? Uma das consequências mais óbvias do pecado é a morte, né? A morte no sentido no caso aqui em 3 aspectos, né? A morte física, a morte espiritual e morte eterna, né? Mas a morte, ela em si já traz esse sentido negativo, né? E aí vem morte física, além de ser um fato óbvio, a mortalidade de todos os homens é ensinada nas Escrituras, né? Pois o juízo segue-se à morte, né? Porque tu és pó, ao pó tornarás, né? Então, após o pecado, Deus traz isso como uma consequência a Adão, né? A sua posteridade. Devido ao pecado, eles agora voltariam ao pó. Em Romanos 5:12, Paulo atribui a morte física ao pecado original de Adão. Morte espiritual, né? A morte espiritual é tanto ligada à morte física como distinta também, né? A morte espiritual, porque uma vez que o homem ele morre espiritualmente, né? Ele passa a ter a morte física como uma consequência. E também há uma separação, né? Porque aqueles que estão em Cristo, né? Eles podem passar pela morte física, né? Mas não passarão pela morte espiritual. É o que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra de maneira física, viverá de maneira espiritual. A morte espiritual é a separação de pessoas em toda a sua natureza de Deus. A sensibilidade aos assuntos espirituais e a capacidade de agir e reagir espiritualmente estão ausentes no homem ou severamente prejudicados, né? Efésios 2:1 mostra que o homem está morto
em delitos e pecados, né? Está completamente alheio à vontade de Deus, incapaz de fazer a vontade de Deus. E a morte eterna. A morte eterna é a extensão e a finalização da morte espiritual. Se alguém chega à morte física estando espiritualmente morto, esta condição torna-se permanente, né? Então, uma coisa ela acaba levando a outra, né? Em Apocalipse 20, João escreve acerca de uma segunda morte. Então, ao mesmo tempo que ele diz, bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que não passarão pela segunda morte, né? E essa segunda morte é o sentido de morte eterna, né? Nós passaremos pela morte física, mas pela morte, a segunda morte, né? A morte eterna, somente aqueles que permanecerem na incredulidade. E esse é o estado permanente daquilo que o pecador escolheu em vida, né? Então, gente, essas são as consequências que afetam o relacionamento do homem com Deus, né? E aí, semana que vem, nós vamos dar continuidade falando sobre os efeitos do pecado, né, em outras áreas da vida, nos relacionamentos e sobre o próprio pecador. Ok? Alguma dúvida? Então, por hoje é só, né? Semana que vem nós estaremos vendo a nossa última aula. Nós estaremos vendo a nossa última aula, né? E depois que a gente encerrar a aula, nós vamos, ou melhor, encerrar o conteúdo, nós vamos fazer a correção da atividade de vocês, tá bom? Então, vocês têm até domingo, tá bom? Para enviar a atividade para mim. Atividade lá no grupo? Já. Eu não vi, A atividade não. está no grupo. A irmã não conseguiu ver lá, não? Não Qualquer coisa cheguei a fala comigo. identificar, não. Eu vou dar uma olhadinha com mais... Pronto. Qualquer coisa a irmã fala comigo no privado que eu encaminho, viu? Se mais alguém também não viu a atividade, qualquer coisa pode falar comigo que eu encaminho no privado a atividade. Tá bom? E à medida que forem realizando a atividade, podem mandar para mim no WhatsApp, tá bom? Pode ser que eu não corrija até segunda, né? Mas, de qualquer maneira, na segunda-feira nós vamos fazer a correção em conjunto. Então, a atividade você tem que fazer até domingo, né? Porque não faz sentido a gente corrigir a prova se você não tiver feito a atividade, né? Então, até domingo, ok? Até domingo, meia-noite, né, professor? Até domingo, meia-noite, né? Até nas segundas da aula eu vou receber, né? Só não vai ter a nota no dia, né? Mas aí a correção a gente vai fazer, né? E, logicamente, para responder a atividade, você tem que ler a apostila, né? Então, irmãos, Deus abençoe, uma ótima noite para vocês. Qualquer coisa a gente está aí à disposição, tá bom? Amém, a paz. Ok, amém. Amém. Deus A abençoe. paz, boa noite. Amém, a paz, boa noite. A paz do Senhor, boa noite. Amém.